A posição minha, como também a do próprio PT, primeiro, a gente defende acabar com o financiamento privado da campanha. A gente quer financiamento público, exclusivo público. Né? A outra, do ponto de vista do sistema, a gente quer incorporar na reforma política a figura do plebiscito. Tá? Então, hoje, a participação direta da sociedade, que já tem garantido, de certa forma, na Constituição, é pouco utilizado. Então, a gente quer que avance no sistema para colocar. Também defendemos o sistema de lista. De lista porque ele ajuda a fortalecer os partidos e faz com que os partidos tenham posicionamento claro perante a sociedade e a linha de política que defenda, tanto do ponto de vista da direita, de centro, liberal, social-democrata, socialista, comunista, entendeu? Então é uma forma do eleitor escolher proposta política, não votar simplesmente nas pessoas como acontece hoje. E uma outra questão que a gente coloca é de que a eleição, o resultado dela precisa refletir um pouco a composição da sociedade. Então, hoje, se você olhar a população negra é maioria no país, quando você olhar aqui dentro do parlamento, não se reflete isso. Mulheres, maioria da sociedade, no parlamento você tem 10%, um pouco mais de 10% de mulheres no parlamento. Então, de garantir de forma clara lá no próprio processo eleitoral, de que o resultado reflita um pouco aquilo que é a sociedade, tanto do ponto de vista do pensamento, como também da questão de gênero, da questão de cultura, raça. Então, eu sou do PT, tá? Defendo o governo da Dilma. O governo da Dilma faz parte de um governo popular que começou em 2003. Este governo, ele é resultado, né, de um movimento já de 30, 40 anos do povo brasileiro que veio se organizando e chegou, né, no momento em 2003 com a eleição do Lula e que começou a implementar uma série de políticas que começou a mudar a cara do país. Então, em várias áreas. Eu vou citar um exemplo que tem a ver com vocês enquanto estudantes. Há 12 anos atrás, o Brasil tinha coisa de 1 milhão e poucos mil estudantes universitários. Hoje já vai para mais de quase 3 milhões de universitários. Isso por quê? Porque durante esse governo foi criada várias universidades, como também criado o programa ProUni, né? Criado um programa com política de cota, tá? Como também ampliou o financiamento através do FIES. Estou pegando só no exemplo da educação. Há 12 anos atrás, os universitários negros significava coisa de 2% a 3%. Hoje já são 18%, além para ver o que significa em termos de número. Se você mais que dobrou o número de universitários, e você sai de cerca de 3% de universitários negros para próximo de 20%, então teve um impacto muito grande com a população negra e que é a maioria dos pobres no Brasil, e que jamais teriam a oportunidade de acessar uma universidade. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, que tem a ver do porquê que a gente defende esse governo. O Brasil nunca teve um programa, uma política de construção de moradia popular. Toda a história. Aí vocês podem pesquisar, vocês não vão ter. Popular eu falo para baixa renda. Através deste governo, que já construiu mais de 2 milhões de moradia, e vai construir até o final do mandato da Dilma, vai chegar em 3 milhões e 700 mil moradias. Para atender, entendeu? População, aquela população que ganha até 3 salários mínimos.
Tá? Só estou falando desse aí, não estou falando da outra linha de financiamento para quem ganha acima de 3 salários mínimos. Então isso nunca teve, faz diferença. Eu vou falar de uma outra coisa que tem a ver na área que eu militava até antes de ser candidato no final do ano passado. Eu trabalhava muito com índio, com quilombola, com meio ambiente, com agricultura familiar. Tá? Você não tinha lá atrás políticas que apoiavam essa agricultura. Então foi através do governo Lula e ampliado no governo Dilma que hoje as prefeituras são obrigadas a gastar 30%, no mínimo 30% do que gasta com merenda escolar, tem que gastar e comprar direto do agricultor familiar. Isso está fazendo, e depois tem também um outro programa chamado Programa de Aquisição de Alimentos, que é quando os governos municipais, estaduais e federal compram alimento da agricultura e distribui para as entidades assistenciais, para presídios, para as entidades assistenciais, para quem precisa de distribuição de alimento, para a cesta básica, né? Este, né, programa também vai compra direto da agricultura familiar. Então isso está fazendo uma coisa extraordinária que nunca acontecia no país, que era antes a juventude no campo, lá nas comunidades rurais, entendeu? Quando chegava na idade de vocês, ou um pouco mais para frente, caía fora porque não tinha como estudar e ia buscar emprego porque tinha necessidade de ganhar algum dinheiro para poder comprar, seja comprar um tênis, seja comprar um relógio para uma atividade cultural. Com esses programas, esse dinheiro está sendo canalizado para os agricultores e, portanto, está assegurando, entendeu? Parte dessa juventude que tem a migração natural para ir para os centros urbanos e ficar lá no campo, por quê? Porque estão tendo acesso a políticas públicas e com isso a recursos, a dinheiro, tá? E com isso acesso aos bens materiais, culturais que todo jovem, entendeu, quer ter acesso, né? Então só peguei alguns, 2, 3 exemplos aí para vocês do porquê que a gente defende esse político. E aí a gente sabe que é um governo que tem problemas, né? Se você pegar assim, o PT é o maior partido político, tem 2 milhões de filiados, né? E no meio de 2 milhões de pessoas, você sempre vai encontrar, como dentro de qualquer igreja, você vai encontrar gente com problema, com qualquer time de futebol, como dentro de qualquer partido e assim por diante. Então você tem problemas, né? Entendeu? E que a gente pune. Mas tem uma coisa que vocês não sabem, que vale a pena vocês também pesquisarem pela idade de vocês, tá? Até o governo do Lula, a Polícia Federal fazia coisa de 100 e poucas operações por ano. Não tinha essas operações que a polícia faz para apurar a corrupção, tá? Não tinha. A partir do governo Lula e Dilma, se estruturou a Polícia Federal, botou recursos lá, aumentou o efetivo, né, com contratação de mais gente, com autonomia, e aí a todo momento a Polícia Federal faz operação, e é assim que se combate a corrupção, é indo atrás, procurando, né, fazendo isso permanentemente. Aí dá a sensação que a corrupção é maior. Dá essa sensação. Mas é que antes não apurava. A corrupção existia, como sempre existiu, mas não se apurava e ninguém ficava sabendo, né? E aí também é uma outra coisa que precisa entender, né? Então esse problema que tem, por exemplo, na Receita Federal, ele é 10 vezes maior a corrupção que tem lá do que do Lava Jato. Mas o do Lava Jato, eles querem mirar o PT e o governo da Dilma. E esse que está lá na Receita Federal, que era livrado das multas, tem um problema lá, porque que não sai na mídia muito. Que o grupo RBS é um dos que se beneficiou dessa corrupção. O RBS é do Sistema Globo, né, um grupo grande de mídia do Rio Grande do Sul, né? Então, por isso que a gente defende esse governo, porque é um governo popular e que olhou para o conjunto da sociedade brasileira, não só para a qual a gente pertence. Sim, tem um setor da sociedade brasileira
que não admitiu a vitória da Dilma. E que ato contínuo, né, logo depois da eleição, começou uma campanha para dizer, para que a Dilma não assumisse, inclusive. O próprio PSDB entrou na justiça pedindo recontagem de votos. Vocês lembram? Porque não admitiu o resultado. Tá? Quando a justiça eleitoral fala assim, não cabe a recontagem de voto, né? Eles começaram com outro mecanismo de querer não questionar a prestação de conta. Também foi aprovada a prestação de conta, né? E aí continua permanentemente a campanha. Por que não admite? Porque é um projeto político que é diferente do que eles defendiam, do que eles defendem. O projeto político deles não prevê você priorizar investimentos e manter esses programas sociais. Como, por exemplo, o Bolsa Família, que muita gente, às vezes, da nossa parcela da sociedade, classe média, questiona. Mas deixa eu falar para vocês, até o governo Lula, a principal campanha que as igrejas desenvolviam por ano era o Natal Sem Fome. Não é da idade de vocês, vocês não vão ver, mas vocês vão perguntar para os pais de vocês o que era o Natal Sem Fome. O que era o Betinho que desenvolvia uma campanha que vocês não chegaram a conhecer. Tá? Por quê? Porque era para ver como que no Natal milhões de brasileiros tivessem comida no Natal. Hoje, né, esses milhões de brasileiros, pelo menos 30 milhões que estavam na miséria, tem café da manhã, tem almoço, tem jantar. Vocês não sabem o que significa isso, que é a pessoa no dia não ter o que comer. Tá? E é isso. E mais, aí essa movimentação do Bolsa Família fez movimentar a economia, porque estes pobres, onde é que eles gastam esse dinheiro pequeno? Eles gastam naquele comercinho que está ali na periferia, que acabou movimentando aquilo e gerando outros empregos. Então, né, o desemprego no Brasil, que era, entendeu, coisa beirava lá 15%, 20%, ele chegou na menor taxa de desemprego em toda a história do país. Né? E no mundo em crise, vocês acompanham há muito tempo. Vocês devem acompanhar que, por exemplo, a metade dos jovens hoje na Grécia, na Espanha, não tem perspectiva de trabalho. No Brasil. É difícil também para os jovens. Sim, eu trabalhei até antes de ser candidato, eu trabalhava no terceiro setor. Trabalhava numa ONG. Né? E, portanto, ajudava, como no trabalho dessa ONG, ajudava a organizar associações indígenas, associação de agricultura familiar, associação quilombola, né? Dos projetos, tanto de geração de trabalho e renda dessas comunidades, tá? Como também na área de cultura, na área de educação. Tá? E aí, eu até provoco vocês, né? Talvez quem está pedindo esse trabalho para vocês tenha esse sentido, que essa coisa do empreendedorismo social, né? Primeiro assim, o terceiro setor é um campo importante para você escolher como um lugar para trabalhar, e até como profissão, até como perspectiva de vida. Tá? Eu fiz isso lá em 1983, e estava até o ano passado, até que várias pessoas vieram me provocar que era importante eu sair deputado para me eleger por causa da pauta da agenda que tem aqui no Congresso Nacional, né? Tá? Mas eu fiz essa opção de vida lá atrás, militei sempre nessa área, né? E era o meu trabalho, de onde eu tirava o meu salário. Por quê? A sociedade, ela se move em cima de 3 pilares básicos. Tá? Né? O Estado, a organização do Estado, né? O legislativo, o judiciário, o executivo, tá? O setor privado, tá? Aquilo que a gente chama de segundo setor, tá? E a sociedade. A sociedade. As pessoas. Então você tem as empresas, né? O setor econômico, que gera economia, emprego, né? Dinheiro, capital. O setor da organização da estrutura do Estado, né? Tá? E nós, solto, enquanto sociedade.
E esta sociedade, ela se organiza. Ela se organiza através de igreja, através de clube, através de sindicato, através de ONG, né? Todas as formas de organização que vocês imaginam que as pessoas, né? De time de futebol e assim por diante. É quando as pessoas se organizam. E quanto mais a gente tem essa sociedade organizada, mais democracia a gente tem. Tem menos um poder do Estado autoritário e menos corrupção, inclusive, porque aí a sociedade acaba acompanhando mais de perto e controlando mais. Tá? Então, né, quando fala empreendedorismo social, tem um aspecto que tem a ver com pensar em como ajudar nesse movimento de organizar a sociedade. Tá? E aí você tem em várias áreas. E a outra é que o empreendedorismo social, ele faz com que, de repente, os mecanismos para desenvolvimento econômico, inclusive, das pessoas, né, ela também possa ser feita através desse tipo de organização. Então, a sociedade, em determinada comunidade ou determinado grupo, pode organizar cooperativas para produzir, desenvolver, né, alguma atividade produtiva, para comercializar, né, de forma que a receita, né, que eles possam, entendeu, conseguir recursos a mais, né, e assim melhorar a qualidade de vida, as condições de vida, né, de forma coletiva, inclusive.